E aí, senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você está assistindo esse podcast, mas seja muito bem-vindo ao AlphaCast. E hoje a gente está aqui com uma pessoa muito mais que especial. Eu confesso que eu estou muito feliz, meu coração assim, está explodindo de alegria, porque hoje vocês vão ver vários coraçãozinhos aqui. Hoje a gente está com uma pessoa especial e a gente ia falar sobre inteligência emocional. E aí, desde a hora que a gente chegou aqui, já está acontecendo várias coisas para testar a nossa inteligência. Primeiro que você precisa entender que para ter um casamento saudável, inclusive, já é um spoiler do que a gente vai falar hoje sobre aqui. Para você saber do que a gente vai falar sobre casamento. E hoje a gente está com ela, nada mais, nada menos que Gabriela Lopes. Muito feliz, de verdade, estar gravando com você. Se apresenta aí, pô. Quem é você, o que você faz, de onde você veio, hoje à noite no Globo Repórter. Não, olha só. Meu nome é Gabriela, sou esposa do Ranulfo. A gente convive há um tempo e hoje vai ser um dia bem legal que a gente vai instruir casal novo, casal antigo, que nem a gente já vem fazendo há algum tempo, né? Ajudando pessoas aí a se desenvolver, a criar mais laço, a ter mais intimidade. E é sobre isso. É sobre isso que a gente vai gravar, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Inclusive, ó, já faz um favor. Você que acabou de chegar aqui para não te gerar obesidade cerebral, já pega um papel e caneta, já anota aquilo que for necessário para você. Tarefa, se inscreve no canal, curte esse conteúdo, porque daí você vai estar fazendo o quê? O algoritmo entende dessa forma. Se você curte, ele vai entender que esse conteúdo é relevante. O conteúdo sendo relevante, independente da plataforma que você está vendo ou ouvindo, ele vai indicar para outras pessoas. Então a gente vai falar sobre casamento hoje aqui. Já que a gente começou a falar sobre inteligência emocional, você acha que é importante, Gabi, falar sobre inteligência emocional no casamento? Meu Deus, né? Querendo ou não, é o que faz a unidade, né? A gente precisa ter uma inteligência emocional para saber lidar um com o outro, que às vezes você não sabe nem se lidar, né? Nem consegue se olhar no espelho às vezes, e aí gera uma frustração, aí você vai levar essa frustração pro seu casamento. Aí não é legal, né? Frustração. Você falou um negócio bem interessante. Só que antes de frustração, você falou sobre unidade, criar unidade. Criar unidade. O que significa unidade para você dentro de um casamento? Partindo do princípio. É porque geralmente as pessoas colocam a união, né? Só o fato de mudar a palavra já muda totalmente o significado, né? Se você parar para ver, união é um monte de pessoas no mesmo lugar. Unidade é quando você realmente se torna um suco só. Quando você se torna um só com o seu marido, com a sua esposa, e isso se torna uma unidade. O Billy Graham uma vez disse, e inclusive eu acho que eu não te falei isso ainda, né? Ele falou assim, que para um casamento ser perfeito, ele precisa de 3 coisas. Deus, um marido e uma esposa. É o suficiente, foi a frase dele. É o triângulo, né? É o triângulo, não tem como. Quanto mais próximo de Deus a gente tá, mais junto e mais próximo nós estamos. Imagina que em cada ponta, aqui é o marido, aqui é a esposa, aqui é Deus. Quanto mais próximo o marido está da esposa, mais próximo estão de Deus. Ou o contrário. Quanto mais próximo os dois estão de Deus, mais próximo um do outro. Boa, tá vendo? Obrigado por você me corrigir. Não tô corrigindo, não. Te amo, sabia? Também, eu te amo. É o seguinte, ó. O propósito da nossa família é criar outras famílias. Você aí que é, como que posso dizer? Amaziado, é juntado, vocês precisam casar. Você que é namorado, você que é noivo, tem que te dizer uma coisa. O namoro e o noivado foi feito pra dar errado. Sabe por quê? Porque se der certo... Vira casamento! Aí não pode mais. Aí é pro resto da vida. A Gabi falou um negócio muito interessante aqui, que quando a gente entendeu isso, mudou bastante, né, amor? Foi sobre unidade. Consegue baixar um pouquinho mais o ar? Tá um pouquinho de calor. A gente falou sobre unidade. A Gabi falou sobre unidade. Qual que é a diferença de união e unidade? O casamento, ele é uma unidade, só que algumas pessoas entendem isso como união. Exemplo, a união, ela gera dispersão dentro de uma empresa. Se as pessoas são unidas, vamos dizer no sentido de união, na primeira treta que tiver, todo o restante dispersa. Cada um sai pro lado, cada um sai com uma opinião, cada um sai brigado, cada um sai de um jeito. Essa é a união. O que é a unidade? É entender qual é o problema e agir em prol daquela solução. O casamento, ele é uma unidade por quê? Imagina comigo 5 garrafas. Pensa comigo, eu amo essa frase. Pensa comigo. Imagina comigo 5 garrafinhas de água aqui. Cada garrafa, todas elas juntas aqui, juntam 5 garrafas. Ou seja, isso é uma união. Agora, se eu pego essa garrafa e coloco elas
todas elas, todas 5, claro que não vai caber, né? Mas se eu coloco um pouquinho de cada garrafa, um pouquinho de água de cada garrafa dentro desse copo, a hora que você pegar esse copo aqui vai ficar difícil identificar, ou seja, impossível identificar de qual água é a sua garrafa. O casamento ele se torna uma unidade a partir do momento que o junta a água. Só para ficar bem claro para você, entendeu? Na verdade, eu penso assim também que, colocando isso pro meio do casamento, se cada um não sabe qual é o seu papel dentro do casamento, também acaba se dispersando aí o caminho que é a missão, que é para ser o objetivo, né? Cumprir o objetivo da missão. Então, eu acredito que a mulher ela tem que se portar como mulher no seu casamento e o homem tem que se portar como homem no seu casamento. Boa. Porque muitas pessoas falam, mas e o papel? Que esse negócio de papel, não sei o quê. Mas real, a mulher ela foi feita para ser a mulher e o homem foi feito para ser o homem. Não vice-versa. Não a mulher querer assumir uma posição que não é dela ou o homem querer assumir uma posição que não é dele. Existem papéis e papéis são importantes. Você acha que na onde, Gabi, que acontece as divergências nos relacionamentos? A gente que já tá 8 anos junto, a gente teve que se desenvolver bastante, né? Muito, muito, muito. Uma hora eu vou contar a história pra vocês. Não, já vamos começar com treta aqui, ó. Assim que é bom. Lembra? Eu vou contar essa história pra todo mundo que isso aí pode gerar cura, né? Nosso primeiro ano de casamento, lembra? Porra. Que a gente tinha discutido. Orra, você viu? Não, ela lembra e também tomara que isso não tenha virado um rancor dentro dela. Orra! Até o Claudinei ali deu risada. Mas, ó, no nosso primeiro ano de casamento, vou te contar, aguarde. Nosso primeiro ano de casamento, eu lembro que a gente tinha discutido por algum motivo, né? Eu acho que eu falei um pouco mais alto com você, alguma coisa assim, e a gente brigou. Brigamos. Primeiro ano de casado, se juntando, não sabia nada. Não tinha ninguém como referência do que era um bom casamento, Detalhe, mau casamento. Tinha 19 anos. 19 anos. Sabia, não tinha referência. É igual nenhuma. vinho, né? É, cada vez. Quanto mais, nossa, mais antiga você fica, mais linda você tá. Ai, meu Deus. O que você tá querendo? Que você fique da cor do seu batom. No nosso primeiro ano de casamento, a gente tinha discutido alguma coisa desse tipo. E eu lembro que a Gabi foi pro quarto, né? Você foi pro quarto, né? Você foi pro quarto e eu fui pra sala. E aí, como eu sempre fui, assim, muito agitado, muito espoleta, aí, nesse dia que a gente discutiu, eu sei que uma coisa que me desestressa é correr. E aí, nesse dia, eu peguei e saí pra correr. Só que daí, antes de sair pra correr, a gente tinha discutido. Aí, Nossa, detalhe, foi 1 mês de casamento isso. no primeiro mês... Foi o primeiro mês de casamento. Olha aí, primeiro mês de casamento. E aí, o que aconteceu? A gente discutiu. A Gabi foi pro quarto, eu fui pra sala pra terminar de me arrumar pra correr. E aí, beleza. Nisso que eu fui terminar ali de me correr e fui avisar pra ela que eu tava saindo pra correr, eu fui pro quarto. A hora que eu cheguei no quarto, essa mulher tava tirando as roupas do guarda-roupa e colocando na cama. E eu, o que você vai fazer? O que você falou? Eu vou embora pra casa da minha mãe. Eu vou embora pra casa da minha mãe! E eu falei, você não vai coisa nenhuma. Eu peguei as roupas. Olha que ignorante que eu era. Ó pra você ver, quanto é interessante você aprender Inteligência emocional. a ter inteligência emocional. Nem sabia o que era isso. A gente casou em que ano? 16. 2016. Mas eu falei, você não vai coisíssima nenhuma. Peguei as roupas dela, joguei pra dentro do guarda-roupa de novo. E eu lembro que ela ficou chorando. E aí eu peguei e saí e fui pra correr. Nisso que eu saí pra correr, você lembra o que aconteceu? Essa parte de chorar eu não lembro, mas tudo bem. Vamos falar assim, que caiu um cisco no olho, por acaso. Eu sou muito chorar, mas tudo bem. Ó pra você ver como o diabo é sujo, né? Não, demais. Você saiu pra correr? Saí pra correr. Aí o que aconteceu? Uma menina que eu namorava, nossa, muito antigamente, mandou uma mensagem pra mim. E sempre isso vai acontecer nas horas que você menos espera. E aí eu lembro que eu saí pra correr, correndo, do nada eu sinto meu celular vibrar. Chegando um monte de mensagem, falei, vou dar uma olhada, que às vezes deve ter acontecido alguma coisa com a Gabi, né? Tirei meu celular, na hora que eu fui olhar, não tinha adicionado os contatos, então era um número lá. E aí a mensagem era o seguinte, oi Ranulfo, tudo bem com você? Como você está? Tive um sonho ruim e queria saber como que você estava. Você lembra disso? Claro que eu lembro. Ai, Jesus amado. Aí eu peguei e parei pra pensar, falei, meu Deus, o que eu fiz? Olha como o diabo é sujo. Bem na hora que a gente tinha brigado, eu saí pra correr. Uma menina que eu namorei no primeiro mês de casamento. Acontece essa benção. Mas você teve inteligência, que você chegou em mim e falou a verdade. Nem briga aconteceu. Olha, que interessante. O que aconteceu? Eu vi a mensagem, não respondi. Eu não lembro se eu respondi.
Você mandou um joia, acho, alguma coisa assim. Eu respondi. Se ela falou, tá falado. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei em casa e eu falei, Gabi, a gente discutiu, né? Discutiu. Ela já tinha parado de chorar, tava... Eu não tava chorando. Da onde você tirou isso? Eu tava lendo na cama. Ela tava lendo na cama. E aí, o que aconteceu? Eu falei, Gabi, dá uma olhada nisso aqui. A gente tava brigado, né? Mas olha isso aqui. Aí eu mostrei pra ela a mensagem, ela falou, que número que é esse? Quem que é essa menina? Aí eu falei, essa aqui foi a menina que eu namorei e tal. E aí, depois, no desenrolar, depois dessa conversa, a gente acabou voltando, ficando bem. Mas a gente... Hã? Voltando? A gente não tinha terminado? Não, voltado de conversar. Ah, entendi. Porque normalmente quando a gente discute assim... Hoje em dia nossas brigas duram quanto tempo, Gabi? 5 minutos? Acho que é isso. Coisa que antigamente era... Nossa, meu Deus do céu. Não, mas que briga brigado. também, né? A gente hoje não tem briga. É que assim, existe a gente ter divergência de opinião. Né? Eu tenho uma divergência de opinião com você tem comigo. A gente vai falar assim, pô, vamos resolver isso aí. Né? Vamos queimar essa treta aí. A gente chega, conversa, acabou a divergência. Então não existe briga. Boa, existe muito bom conversar. você falar. Já que você entrou nesse assunto, a gente vai falar aqui sobre você agora. A gente que tá gravando o podcast, mas a gente vai falar sobre você. Uma coisa que é interessante a gente falar aqui, e foi uma das coisas que a gente aprendeu na marra, é sobre alinhamento de expectativa. Nossa, Gabi, eu ia falar isso. É mesmo? Ah, verde! Não tenho. Tenho. Alinhamento de expectativa. A gente vai falar 7 passos para salvar o seu casamento. O que você acha? Uma boa, solta aí. Vamos lá. Primeiro, eu falo uma, você fala uma, depois eu falo uma, você fala outra. Bora? Pode ser. Bora! Primeira coisa que é interessante pra você que é namorado, pra você que é noivo, ou até mesmo pra você que é casado e nunca teve essa experiência, nunca ouviu falar sobre isso, é sobre alinhamento de expectativa. Uma das coisas que até hoje eu brigo, assim, a gente briga assim no sentido de falar, Gabi, isso aqui é importante pra mim e tal. Mas o que é alinhamento de expectativa? Talvez você é a mulher que tá assistindo, é interessante você alinhar isso aqui com o seu marido. Marido, se você está assistindo isso, é interessante você fazer isso com a sua esposa. Alinhamento de expectativa, o que é isso? É você alinhar o que você espera da outra pessoa. Sente um tempo na mesa com essa pessoa e fala, olha, vamos fazer um alinhamento de expectativa, porque está havendo divergência de opiniões e nós estamos brigando muito. Só que é interessante fazer isso no momento em que vocês não estejam brigados, é no momento de aprendizado e terceiro, entender que vocês dois vão crescer junto, né? Sabe um alinhamento... o que eu penso? Pode falar, vai lá. Desculpa. Sabe o que eu penso? Assim, o melhor momento pra você fazer isso é vocês dois, num momento íntimo, sem roupa. É verdade! Somos todos adultos aqui, sem roupa. Boa. Sentado na mesa, com um papelzinho, uma caneta. Eu gosto de papel e caneta, não tem jeito, gente. Eu preciso de um Uma intimidade papel. nossa aqui, né? Um papel e uma Conversar caneta. pelado. Meu Deus! Um papel, uma caneta e colocar lá as expectativas que você tem. A gente ajudou um casal que tava 20 e poucos anos num relacionamento aí. O casal tava numa dificuldade muito grande relacionado a esse tipo de coisa. E aí, a gente parou pra analisar tudo isso e a gente viu que era só falta de alinhamento de expectativa. O casal se amava. 20 cacetada anos, quanto era? 25 anos de casado. Era tempo. Era tempo demais e eles estavam brigando muito e falta de alinhamento de expectativa. Então, se você pega um momento íntimo, o momento íntimo é quando você, literalmente, você está aberto àquilo ali. Você está aberto àquela sugestão para sua vida. Você está aberto àquilo ali para um relacionamento melhor e saudável. Então, os dois pelados ali, ó, escreve no papelzinho, olha só, eu quero muito que você vá em todos os lugares comigo. Esse é o alinhamento do Ranulfo. Isso é o que eu espero dela. Ele espera que eu vou em todos. Eu amo sair com essa mulher, você não tem noção. Abrir o carro, abrir a porta do carro pra ela. Meu Deus do céu. Até hoje eu só vi um cara fazendo isso ainda. Eu parei o carro, você lembra que eu fiz? Um senhorzinho. Um senhorzinho, cara. Eu falei, aí sim, você é homem de verdade. Apontei pra ele assim, ele me olhou meio perdido assim, que eu parei o carro assim do lado. Parei não, né? Reduzi a velocidade, né? Eu vi ele abrindo a porta, eu falei, isso sim que é homem de verdade. Primeiro passo, então, alinhamento de expectativa. Segundo. O que é alinhamento de expectativa também? É você alinhar tudo, né? Tudo. Por exemplo, eu gosto quando o Ranulfo tem aquele tempo de qualidade comigo. Então, eu alinho aquele tempo de qualidade com ele. Não é sempre que ele vai ter, né? Não é sempre que ele vai conseguir. Tem certa prioridade. Eu sou prioridade na vida dele? Eu sei que eu sou. Mas o trabalho também tem que ser uma prioridade. As coisas que ele tem pra fazer também tem que ser uma prioridade. Naquele momento, naquele exato momento, eu não vou ser a prioridade dele. Porque ele vai estar trabalhando, ele vai estar com alguma pessoa, vai estar atendendo alguém. Então, aquela pessoa é a prioridade dele. Naquele momento, não significa que se eu precisar dele, em qualquer circunstância, eu ligar pra ele, ele vai me atender e sair correndo. Porque eu acabo sendo prioridade dele. Alinhamento de expectativa, primeiro passo. Expectativa. Segundo passo? É. Tem que alinhar. Tem que saber também as linguagens do amor, gente.
Isso é importantíssimo, importantíssimo, de verdade. Por quê? Nós ser humanos, segundo, como que é o nome do autor? Gary Chapman. Gary Chapman. Segundo ele, a gente tem 5 linguagens do amor. E realmente a gente tem essas 5 linguagens de amor. Porque a gente aplicou em nossas vidas. Então a gente fala, a gente não só tirou de uma teoria, a gente colocou em prática. Então realmente existe. Deveria ter trazido, né? O quê? Eu não sabia que você ia vir gravar comigo. Olha só. Então, as 5 linguagens do amor. Por exemplo, eu tenho o tempo de qualidade e o toque físico. Eu sou restritiva, muito, assim. Eu não gosto que as pessoas toquem em mim. Então, como que essa minha linguagem de amor funciona? Você tem que saber como que a sua linguagem de amor funciona também. Né? Não é só falar assim, eu tenho essas linguagens. Essas linguagens, ela vai funcionar como comigo? Qual que são os meus perfis também? O que eu passei para que eu seja daquele jeito? A gente consegue falar pelo menos 2 ou 3 linguagens do amor? Consegue. Por exemplo, a minha, eu vou colocar a minha e a sua. Vamos falar 4. Tá. Que são as nossas principais, né? A gente tem as 5, né? Mas eu vou falar 4. A minha é tempo de qualidade e toque físico. O tempo de qualidade é esse aqui. Olho no olho, a conversa, sentar... Como foi seu dia? Eu consigo ser assim com todo mundo? Não. Eu odeio conversar com todo mundo. Só para o pessoal entender, linguagem de amor significa a forma como você se sente amado e a forma como você demonstra amor. E cada ser humano tem 5. Aí a Gabi falou a primeira, tempo de qualidade. Vai anotando aí. Anote, seu cabeção. Ou cabeçuda. E isso que é importante, você entender, olha, não é só porque você tem esse tempo de qualidade, esse toque físico, significa que você vai ser assim com todo mundo. Porque existem valores também. Então, você tem você tem que se entender como que você funciona, né? Eu tenho um tempo de qualidade, preciso que o Ranulfo sente comigo e converse. Vou contar uma história pra vocês entenderem. Eu já sei qual que é. Ó, o Ranulfo, no começo do casamento, Ranulfo bravo, Ranulfo do exército. Militar. Não, primeiro que, de tudo, eu conheci ele na luta, né? Eu conheci ele no taekwondo, a gente era esportista. Histórico de atleta. Segundo o nosso mestre. A gente era esportista. Aí, ele sempre foi agitado, animado, feliz, ele é alegre. Porém, quando a gente casa, é uma coisa totalmente diferente. Porque a gente acha que vai ser de um jeito, mas realmente, gente, não existe. Vai ser de um jeito diferente. Porque você vai estar aprendendo, são criações diferentes. Então, Ranulfo estava no exército, 5 anos de carreira no exército aí. Ele chegava, cabo do exército, chegava bravo. Que não sei o que, meu dia, não sei o que. Só que o Ranulfo, ele chegava calado. E sabe o que tinha que fazer? O prato do Ranulfo tinha que estar pronto na mesa. Não, gente, olha só. Ele era extremo. O prato dele tinha que estar pronto, a comidinha dele tinha que estar pronta. E quando eu perguntava pra ele, Ranulfo, eu não podia trabalhar. Detalhe, então, no caso, ele não deixava eu trabalhar. E aí, eu tinha que ficar o dia inteiro em casa, o quê? Sozinha, praticamente, né? Não tinha jeito. Queria conversar quando ele chegava em casa. O mínimo seria ele conversar. E ele fazia o quê? Foi a mesma coisa de ontem. Como que vai funcionar isso? Eu ia pra cama e ele é atos de serviço. Precisa que o ato de serviço, ele se sente amado e ele se demonstra amor com atos de serviço. Por exemplo, ele lavava uma louça, ele queria que eu me sentisse amada porque ele lavou uma louça. Olha que treta. E detalhe, ele foi criado desse jeito. Minha mãe me criou uma mulher empoderada, tem que tirar carta. Eu tirei carta com 18 anos. Nunca dependa de homens. Nunca dependa de homens. Então imagina como que esses 2 leão foi se juntar. Até eu entender e descer do meu saltinho também, foi bem complicado. Não que seja ruim, né? São linguagens diferentes de amor diferentes. A sua mãe, o jeito que ela te ensinou e tal. Não, lógico. Sim. Mas não tô falando... Eu tô falando do nosso casamento, o que deu problema, né? Isso. O que nós 2 virilzão, ia dar problema. Ia dar. Só que Deus me deu uma sabedoria tão maravilhosa... que aí eu passei a entender o Ranulfo. Eu passei a observar. Você, mulher, observe seus maridos, que vocês vão tirar grandes aprendizados. Passei a observar o Ranulfo. Eu percebi que o Ranulfo tinha esse ato de serviço. Ele gostava de demonstrar, mas era difícil ele demonstrar. Porque na cabeça dele, no subconsciente dele, o jeito que ele foi criado, o pai dele criou ele assim, a mãe dele criou ele assim, quem tem que fazer serviço doméstico, na cabeça dele era, graças a Deus hoje eu nem lavo louça, pra vocês terem noção. Mas na cabeça dele... A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Na cabeça dele era que eu tinha que fazer aquele serviço. Todos os serviços da casa inteira eu tinha que fazer. E tinha que estar sempre impecável. Porque a minha sogra, ela é assim, ela é impecável. Ela acorda 4 horas da manhã pra limpar a casa dela, por causa que ela tem que sair 6 pra ir trabalhar. Então ela tem que deixar tudo limpo. Gente,
impecável. Tipo, não tem uma poeira na casa dela. Você acha que ela vai gostar de ouvir isso? Ah, ela é demais. Só, Qual que era a linguagem de amor mesmo que você tá falando? eu tô falando do ato de serviço. Você já falou sobre qual? Eu falei sobre o tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Que é que eu me frustrava. E o ato de serviço é que ele se frustrava. Por quê? Eu passei... Eu era rancorosa, né? Eu era... Isso, quando a gente quer mudar, aprenda algo já, ó. Quando a gente quer mudar algo na nossa vida, a gente não fala que a gente é, a gente fala que a gente Era, não, mas era. eu não sou. Mas eu era mesmo. Eu era passado. era. Eu era rancorosa. Não, Não sou. Para de mentir, eu não sou não. Não. Muito Mas eu era. Então, tipo assim, até eu entender tudo aquilo, tipo, eu passei a não querer fazer. Por quê? Criação. Eu sempre fui criada pelo meu pai falando, você é uma princesinha, minha mãe falando que você é empoderada. Então, tipo, imagina só na cabeça da menina quando casa com um cara machista. Ao extremo. Ao extremo. Detalhe, eu odeio o feminismo, também não tem nada a ver com isso. Mas, assim, o jeito dele ser, naquela época, era desse jeito. E aí, o Ranulfo, a gente acabou tendo aqueles atritos. Como que eu resolvi isso? Teoricamente. Teoricamente nada. Como que eu resolvi de fato? Toda vez que ele ia fazer alguma coisa, eu falava assim, nossa, amor, eu me sinto tão amada quando você faz isso pra mim. Não tem um trem que não passa na cabeça dessa mulher que eu não faça. Eu mato e morro por ela, você não faz ideia. Antes, né, lógico, eu sempre fui muito apegada a Deus. Então, tipo, eu jejuava, eu conversava com Deus, eu queria que ele se apegasse a Deus, porque também era um detalhe que eu achava o mais importante, né, da nossa vida, eu acredito que seja esse detalhe. E aí, eu passei a falar pra ele, amor, eu me sinto tão amada quando você faz isso pra mim. Como que você se sente amado quando eu faço isso? Aí a gente começou a conversar. Terceira linguagem de amor é? Não, a gente tá falando do ato de serviço. O meu é o toque físico, né? Que eu preciso que ele me faça cafuné de vez em quando, passe a mão nas minhas costas. Nossa, quer fazer eu dormir, passar a mão nas minhas costas, pronto, resolvido. É todo mundo? Não é todo mundo. Tem que ser ele. Outras pessoas podem... Eu sou de abraçar? Não gosto de abraço. Não gosto que passe a mão na minha barriga. Tô grávida, não gosto que passe a mão na minha barriga. São detalhes. Não é todo mundo. Então, a gente passa a entender quais são as nossas limitações também. Isso é importante porque a gente também nos dá valor também. Não é só porque outras pessoas têm que fazer, a gente tem que fazer também. Então, a minha linguagem de amor era toque físico. O Ranulfo, ele é calorento ao extremo. O Ranulfo, nossa, eu sinto muito calor. Você viu aqui, né? Eu já pedi uma... O Ranulfo, tá 16 graus lá fora e fala, nossa, tá tão quente hoje, né? O Ranulfo é calorento ao extremo. Pode estar o frio que for, ele liga o ar-condicionado. Gente, ele é desse jeito, ele é muito calorento. Pra gente encurtar a linguagem de amor, você falou... Eu amo essa cara, sabe? Você me queima, assim, ó. A gente falou primeiro sobre toque físico. Não, depois a gente falou tempo sobre... de qualidade. A gente tá no toque físico agora. Tá no toque físico, tá. Vai lá. A gente falou tempo de qualidade, que acho que todo mundo entendeu, que é um tempo de qualidade. O ato de serviço é quando alguém se sente amado ou se sente ou faz sentir amado com um ato de serviço. Por exemplo, limpar qualquer coisa. Tipo, o Ranulfo hoje faz hidratação no meu cabelo. É um tempo de qualidade que ele tem comigo e um ato de serviço que ele tem, entendeu? Então, são linguagens de amor aí sendo usadas. Palavra de afirmação. E o Ranulfo é palavra de afirmação também. O que é palavra de afirmação? Elogiar. O Ranulfo ama ser elogiado. Mulheres elogiem os seus maridos. Principalmente se você tiver aquele tipo de homem que gosta de consertar coisa, né? Ah, não, isso aí é você escrito, né? A gente até brinca em casa que eu sou aqui que planeja, por exemplo, o quarto do neném, eu planejei todo na minha cabeça. O quarto do neném, a gente nem falou sobre ele. Estamos também com a presença ilustre do Samuel. Tá na barriga. Tá no forninho ali, 7 meses. Então, o quarto do neném, eu planejei ele inteiro. A gente gosta de terceirizar serviços? Gostamos. Mas a gente gosta muito de fazer também. E o Ranulfo... né? Acaba aqui se lascando. Falando chulamente, ele acaba se lascando porque ele tem que resolver. Você gosta, né? Gosto. E principalmente porque isso eu fico, amor, você é o cara que resolve problemas. Eu jogo um problema pra ele e fico, você é o cara que resolve problemas. Ele se infla, assim, e não é todo mundo que elogia, ele gosta? Não é todo mundo. Então precisa saber quais que são as suas linguagens de amor com seus amigos, por exemplo. Quais são as suas linguagens de amor com os seus familiares, o seu sócio. Esse alinhamento de expectativa é importante até com o sócio, com um amigo, com pessoas à sua volta, seus pais.
não é só no casamento. O casamento, sim, é importantíssimo. Se você tá vivendo uma fase aí difícil no seu casamento, alinha. Conversa, fala sobre suas linguagens de amor, fala sobre as suas necessidades e se alinham. Porque, assim, não é só a sua que tem que sobressair, né? Sobressair, né? Sim. Não é só a sua, tem que ver a do seu parceiro, a da sua parceira. Então, ambos têm que sair satisfeitos e felizes disso. Sim. É uma conversa que vocês têm que ter, é um diálogo que vocês têm que ter todos os dias. A gente falou de linguagem de amor, de alinhamento, expectativa. Tempo de qualidade, palavra de afirmação, atos de serviço e faltou presente. Não, faltou 2, né? E Faltou só o presente, É. é verdade. a quinta linguagem de amor é presente, a forma como a pessoa se sente amada, né? Já viu aquele tipo de pessoa? A gente já conversou sobre isso, né? Mas a gente vai falar aqui, faz de conta que ninguém deles nem tá ali, tá? A quinta linguagem de amor, sabe o que é? É a pessoa que tem a linguagem de amor presente. É o quê? A pessoa se sente amada quando ela recebe um presente. Já viu aquele tipo de pessoas? Normalmente você dá uma garrafa com água pra ela e ela fala... Uma garrafa! Pra você, tipo, nossa, é só uma garrafa. Exemplo, minha mãe. Nossa, A total. minha mãe, presente. a minha Ela ama dar mãe, presente. assim, ela é uma pessoa sensacional de coração já, né? Ela já quer abraçar o mundo, ajudar todo mundo. É a forma como ela se sente amada, né? É o jeito Dando dela. presente, recebendo também. Eu chego com qualquer coisinha pra ela, fica super feliz e tipo, toda hora ela quer me presentear com alguma coisa. Então é o jeito dela se sentir amada também. Sim. Terceiro, aliança de transparência. Você que tá anotando aí, vai colocando nos comentários. Comenta alguma coisa aí, manda lá naquele grupo de WhatsApp, manda pra sua amiga que tá noiva, pro seu amigo que tá namorando, manda pro seu noivo, pro seu namorado, pro seu marido, ou se ele não quiser saber disso também, estuda você sozinho. Porque lá dentro de casa, assim, eu sempre fui um cara curioso pra tudo, né, amor? Foi. Pra tudo, pra tudo. Tudo que eu vejo assim, que eu falo, isso aqui faz sentido, eu vou estudar a fundo. Então lá dentro de casa, quem começou a mudar, por incrível que pareça, foi você, né, lógico. O jejum, o coração. Aí depois foi eu, estudando sobre desenvolvimento pessoal, inteligência emocional e outras Detalhe, coisas. eu não estudava. Ele começou primeiro a estudar sobre tudo essas coisas, né? Inteligência foi mudando, emocional, né? que foi mudando. Ele mesmo foi se adequando. A minha mudança foi literalmente a sabedoria que eu tinha com Deus. Deus ia me mostrando como que eu deveria agir. Muitas vezes a gente acaba querendo gritar também, querendo bravejar, querendo brigar, mas o certo de vocês é respirar, olhar aquela situação por um lado de fora, tá? Porque assim, a gente tá do lado de dentro, a gente tá achando que a gente é vítima de tudo. A gente é o atacado, mas a gente tem que entender que também ele tá sendo atacado, ou ela tá sendo atacada. Então, a gente primeiro... no caso, eu tive essa clareza literalmente com Deus, né? Tipo, eu jejuava muito, eu falava assim, eu não quero um casamento assim, não aceito. Eu não aceito brigar todos os dias. A gente não era aquelas pessoas, ele nunca gritou comigo, eu nunca gritei com ele, nunca xinguei ele. Então, a gente nunca foi desse jeito, mas também não era aquela coisa maravilhosa que nem é hoje, por exemplo. Então, antigamente, eu chegava e falava assim, não, calma aí, tô tendo um problema? Eu me calava, ia lá e falava com Deus. Eu me calava, ia lá e falava, vou fazer um jejum. Você vai ver. Eu sou filha mimada. Eu acho que a gente tem que ser assim. A gente tem que entender que quem é nosso pai é Deus e que ele vai cuidar da gente em todos os momentos. Então, eu me declaro filha mimada. Você tá fazendo isso comigo, é? Pera aí que eu vou contar pro meu pai. Ele vai resolver esse problema pra mim. E aí, detalhe, se você, mulher, lê a Bíblia, vai ver que Deus fala assim, o homem que deixa a mulher entristecida, vamos colocar assim, Deus não escuta a oração dele. Mas, porém, todavia, a mulher também não causa a ira do seu marido, né? Não adianta nada, Deus é justo. Desde Gênesis também tá escrito que... Eu ia falar. Verde! Que interessante, a gente tá com a mente conectada hoje. Desde Gênesis, né? Quando a Eva fez Adão pecar, a cobra fez a Eva pecar, teoricamente, né? Porque já estava ali a sementinha plantada no coração de Eva, né? Quando ela fez isso acontecer, Deus olhou para toda aquela situação e falou que as cobras elas iam rastejar, picar calcanhares, esse era o castigo da cobra. A Eva ia sentir dores de parto e não sei o que, não sei o que. E detalhe, mulheres vão tentar ser mais do que seus maridos, mas não serão. Como é isso? Significa que vai entrar no assunto da submissão. Olha só. Eu gosto de falar, né? Olha só. Eu gostaria de te ouvir, eu sou só plateia. É o assunto da submissão. Gente, mulheres,
A realidade é que muitas pessoas pregam pra você que a submissão é o homem aqui e a mulher aqui. Não existe isso. A submissão é o homem na frente e a mulher atrás dele, porque é o homem que tem que ir pra guerra. Não é a mulher que tem que ir pra guerra. Às vezes você tá se sentindo cansada, com um fardo pesado, carregando aquele peso nas costas. Você quer assumir um papel que não é seu. Simples assim. Boa. Quer assumir um papel que não é seu, você vai se sentir cansada, vai se sentir exausta. O homem vai se sentir frustrado, porque não é o papel dele ali. Aquela coisa, existe papel sim, até em oração, até em criação de filhos, existe papel, cada um tem que viver seu papel. Por isso, se você sai, você vai estar saindo do seu limite, vai estar cansada, exausta. E é aquela coisa, quando Deus falou isso, Deus é sábio, né, gente? Deus é Deus é Deus. É ele. É ele. E a gente acaba querendo contestar tudo. Eu vejo isso em casamento, eu vejo isso, a pessoa cristocênica. O que é cristocênica, Ranulfo? Cristo no centro. Cristocêntrica. Cristocêntrica. Eu vejo isso em todos os cantos, né? Tipo, a gente quer ser mais do que tudo. A gente vive naquele papel do mimimi, aquela história do vitimismo. E, gente, real, você é feliz sendo vitimista? Claro que não, ninguém é. Uma pessoa que vive assim, né, a tendência dela é um abismo chama outro abismo, já que você falou da Bíblia, né? Então acho que é interessante falar sobre isso. Um abismo chama outro abismo. E a aliança de expectativa, aliança de transparência, que foi o terceiro passo que eu falei, é interessante a pessoa ter logo no começo do relacionamento. O que é isso, Ranulfo? Aliança de transparência. Anota aí, terceiro passo. O que é isso? É a pessoa alinhar com a outra e ter uma aliança de transparência de coisas que já aconteceram, experiências que a pessoa já teve e como que normalmente ela funciona. Uma aliança de transparência funciona dessa forma. Olha, eu já passei por esses relacionamentos, eu já tive esses tipos de experiências. Eu não gosto que me trata assim, assim, assado. Eu gosto que me trata assim, 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 assado. Você gostava que abria a porta do carro pra você antes, Gabi? Antes? Você não fazia antes, não? né? Não, você só... Mas por que você nunca me disse? Mas você não fazia. Como que vai saber uma coisa A gente não sabia, né, quem fazia Como isso, que né? vai saber uma coisa que a gente nunca viveu? Aliança de transparência. Alinhar as coisas é o que você já passou e o que você espera estando dentro desse relacionamento, né? Terceiro, quarto, manda bala. Então, essa parte da aliança de transparência, na verdade, é contar tudo. Chega pro seu marido e pra sua esposa, mas eu tenho vergonha. Não, gente. Você é um ser humano, erra, tem várias coisas que fizeram acontecer aquilo ali. Então, chega pro seu marido, pra sua mulher e fala, olha, já aconteceu isso. Ou até pro namorado ou pro noivo, né? Isso. Pro noivo, pro namorado. É legal você alinhar antes, porque namoro é pra dar errado, noivado é pra dar errado, porque se der certo, vira casamento. Aí Confiança você acha que é importante num relacionamento? Pra que isso aconteça? Claro que eu sei a resposta, mas talvez pra quem está assistindo a gente fala, nossa, eu tô pensando em me casar aqui, eu não sei se eu confio de contar isso, confio de não contar, até porque quando a gente casou, né, teve certas coisas que eu só confiei de contar pra Gabriela depois de 4, 3 anos de casado. E eu sempre falei pra ela assim, Gabriela, o dia que eu confiar de contar algo pra você, eu vou te falar. Até eu não confiar 100%, eu prefiro não contar, porque talvez falta sabedoria da minha parte de contar, falte sabedoria da sua parte de ouvir, talvez você me julgue. E aí ninguém quer ser julgado, né? Quem quer? Quem quer ser apontado? Porque se tem uma coisa que é horrível, é você às vezes vai contar alguma coisa pra alguém que você confia, aí a pessoa já chega pra você e fala assim, mas você, não acredito. Nossa. E pra quem tem o perfil rígido, então... Meu Deus do céu. Terceiro, quarto passo é motivo. Que a gente tá com um tempo bom aqui, pra já acabar já. Tá caminhando pro fim. Isso, passa rápido. Nossa, passa Quarto passo. Quarto passo. Você falou da confiança. Isso. A confiança, ela é a base, cara. Tirando o diálogo, porque assim, eu acho que o diálogo, ele é importante, mas como que você vai ter diálogo com alguém, sendo que você não tem confiança naquela pessoa? Então, se você já, namoro, noivado, não tem confiança nessa pessoa, já termina, já acaba, já passa, libera aquela pessoa pra prosperar e vai pra outra pessoa. Gabriela, mas o que você tá falando? Vai ficar trocando de galho em galho? Gente, é teste e ajuste. Não funciona. Passa pra outra pessoa que funcione. Você tem que entender que quando você casar, acabou, é aquela pessoa. E você vai conseguir mudar aquela pessoa? Não existe. Não existe. A pessoa, se ela não se muda sozinha, ela não vai mudar por ninguém. Ela vai mudar por ela, né? Porque ela aprendeu aquilo ali. Ela entendeu que aquilo é errado. Entende? Então, a confiança é extremamente necessária. É o extremo. Depois o diálogo. Como que se constrói confiança, Gabi? Olha que pergunta boa. Como que se constrói confiança? Eu acredito que a confiança, ela não é...
É que assim, é muito complicado, né? Porque vai de pessoa pra pessoa. Eu acredito que a confiança, ela não é construída, ela existe. Eu acabei de conhecer você, você não quebrou meu vaso de cristal. Eu acredito que a confiança, que nem minha mãe me ensinou quando eu era bem pequenininha, ela me ensinou a não mentir desse jeito. Ela falava assim, se eu mentisse pra ela, eu ia trincar o vaso de cristal. Trincando o vaso de cristal, não tem como consertar o vaso. Pode fazer qualquer coisa, é um vaso de cristal. Então vai ficar aquele trinco ali. E aquele trinco, ele é lembrado, olha, eu trinquei aquele vaso. A confiança pra mim é isso, tipo, E como que reconstrói? Trincou o vaso, e aí? Eu acredito, então, aí que tá. Eu não reconstrói. Mas pra quem é casado, porque é muito legal quando a gente senta pra conversar com o pessoal que é, assim, ó, muito mais antigo. Eu amo gente falar assim, ó, inclusive, Claudinei, aqueles tipos de pessoa que fala assim, ó, eu tenho 50 anos de casado, 60 anos de casado. A gente ama ver aquele senhorzinho assim, sabe, casalzinho, andando na rua, na calçada de mão junto, todo corcundinho, cabelinho branco. Eu vejo a gente assim, sabia? Mas como que constrói, então? Como que constrói? Porque a confiança, você falou assim que ela não é construída. Eu acho que ela existe. Isso, ela é. Porém, para quem não construiu uma confiança, é interessante ter o diálogo. Para que haja confiança. Não tem como você confiar numa pessoa que você não conversa. Na verdade, confiança é você conhecer aquela pessoa ao extremo, né? Sim. E aquela volta desde o primeiro. Se a gente vê, é um ciclo. Ó. Volta pro primeiro, alimenta expectativa. A pessoa vai contar. A aliança de transparência. A pessoa precisa literalmente se abrir para você. Literalmente você conversar com aquela pessoa. Ter aquele diálogo. Olha, eu cometi isso de erro no meu passado. Mas eu sou isso hoje. Né? Ela pode se reconstruir. Num casamento, ela tem que se reconstruir. Ela não pode, ela tem. Como que faz isso? Alinhamento de expectativa, linguagem de amor. Vai estudar. Às vezes, gente, é real. As pessoas pensam, isso é teoria. Existe uma prática. Existe casais que deu certo por causa que estudaram. Existe casais que deu certo porque a gente se espelhou em livros, a gente se espelhou em Deus, porque querendo ou não, a Bíblia ensina muito também. Vai ler Provérbios pra você ver como que é chicotada nessas costas. Já começa por Provérbios 31:10. Você mulher, 31:10. Lá vai falar como que uma mulher virtuosa é. Exatamente. Né? Então, tudo isso gera um aprendizado que faz a gente ter confiança um no outro. Né? E aquela coisa, a gente com 3 meses de relacionamento, o Ranulfo queria casar comigo. Queria me tirar da casa dos meus pais. Com 3 meses de relacionamento. Eles sabem disso? Quem? Meus pais? Sabe, minha mãe sabe, porque ela falou que a gente tinha que casar. Então, sim, com 3 meses, gente. O que a gente conhece com 3 meses? Praticamente nada. E eu fui doida, eu falei sim. Sabe por quê? Porque ele me mostrou ser homem de verdade. Com 3 meses ele já me mostrou ser homem de verdade. Tem um livro com esse nome. 3 meses? Não, tem um livro com esse nome. Inclusive, homens, se você gosta de estudar, tem um livro que se chama Homens de Verdade. Olha só. É verdade, tem um livro que se chama Homens da Verdade. Qual é o chamado de Deus para o homem na Terra? Eu vi esse livro. Você viu, né? Lá em casa eu vi esse livro. Mas é super interessante. Então, voltando, a confiança, eu acredito que ela existe. Você acabou de conhecer uma pessoa, aquela pessoa ela não quebrou sua confiança. Então, você tem uma certa confiança, literalmente, assim. Lógico que você não vai dar dinheiro pra ela, lógico que é aquela confiança de conhecimento, né? Acabei de conhecer ela, vou ter ela existe, aquela confiança. Essa confiança vai subindo escada. É o que eu penso, né? Vai subindo escada. Existe, por exemplo, a gente tá 8 anos juntos, né? 8 anos de relacionamento. A gente já passou... A gente tá... 7? 6? Gente, tem uma coisa que eu sou péssima com data. Eu esqueço meu aniversário, você não me lembra. Já esqueci o dele, eu juro. A gente tá 6 anos casados. Nós ficamos 9 meses de namoro. 9 de noivado e até depois do fim casado. Até depois do fim. Vai lá, confiança. Então, a gente vai subindo degrau. Existem várias etapas. Por exemplo, quando ele me mostrou a mensagem da menina, abençoada de Deus. Abençoada, né? Tomara que esteja feliz hoje ela também. Sim. Mas quando mostrou a mensagem dela, a minha reação foi, eu não briguei com ele. Você lembra que a gente não discutiu? Não. Eu simplesmente falei... Foi uma conversa madura, meus nervos já tinham baixado. O Ranulfo gosta... Ele era instrutor do exército também, né? De luta. Então, tipo assim, tudo pra ele é correr, é esporte, é gastar energia, é suar. Eu acordo feliz, cara. Não, gente, quem acorda pulando? Jesus... Não, quem me conhece... Assim, acaba de me conhecer, a primeira coisa que me falam é que eu sou antipática.
Não é porque eu não sou antipática. É só... A Gabi, ela acorda. Até ela raciocinar que acordou já é meio-dia. Ai, que mentira! Eu trabalho conversando. Ela acorda de manhã assim, tipo, nossa, ela levanta assim, a alma tá lá na cama ainda. Ela fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Enquanto o Ranulfo... o Ranulfo tá irritando você logo cedo, né? Então, o Ranulfo acorda todos os dias com aquela música. Bom dia, o sol já... E ele pulando. Gente, eu juro pra você que ele pula. Cara, é bom demais quando eu acordo assim. Ele pula. Aí, é mais engraçado ainda ele colocar essa música e o bebê do útero começar a pular também. O Samuel. A gente vai tocar o terror na vida Não, do Samuel. imagina só. E uma coisa legal, que isso é muito legal, que eu me desenvolvi, foi no meu trabalho, né? Eu sou assessora parlamentar e você tem que conversar todos os dias com alguém. Então, você acaba se desenvolvendo isso também. Você que é um pouco antipática, que nem eu. Não é que sou antipática, sou antissocial. Declaro assim, antissocial. Não é em todo lugar que eu gosto de estar, né? Não é, por exemplo, toda festa. Eu não gosto de festa. Não sou uma pessoa que gosta de festa. Não sou uma pessoa que gosta de Festa brilho. baladeira, né? Eu não gosto de festa em geral, né? Eu não gosto de O melhor festa. passeio que a gente já teve, Gabi, foi lá pra... Tapiraí, que não tinha ninguém, nem Wi-Fi. No meio do mato, cara. Uma chácara que a gente alugou, cara do céu. E o dia feliz foi quando ele tava chovendo, frio. Gente, que nem eu falei, ele não sente frio, né? Eu não sei da onde que ele veio. A Gabi ama ficar quietinha. A gente foi pra um lugar assim, uma chácara linda, banheiro, lembra? Foi top, né? Top. A Gabi queria passar o dia inteiro assim, ó, sabe? Na quando rede. Na rede, deitado na cama. Lendo friozinho, livro. Quietinho. O Ranulfo, Pulando na piscina, 6 horas da manhã. chovendo. Tava muito top, cara. Nossa, aquele Ele dia foi saiu muito da legal. piscina. Gente, é sério Sai em isso. fumaça. Ele saiu da piscina, ele foi pular, sabe aonde? Não tava gelado o suficiente. Não tava. Eu acho que ele pensou assim, não tá gelado o suficiente. Eu vou pular na cachoeira. Ele foi pra cachoeira, 6 horas da manhã. Sai de lá como? Sai em fumaça assim do corpo, assim. E feliz. Gente, eu ri, né? Eu só gravei, né? E a Linda, Gabi acordando ainda, maravilhosa. tipo, eu queria estar na cama. Sabe que passa mesmo? Que eu já até esqueci o que eu tava falando. Eu esqueci também. Mas já pra gente encaminhar pro final, o que é interessante? A gente falou aqui bastante sobre diálogo, sobre linguagem do amor, alinhamento de expectativa, aliança de transparência. O que é interessante você aprender é que o casamento ele não tem fim, ele foi feito para não acabar. Ele representa aliança. Por mais que você olhe aqui e fale, eles estão falando de casamento, mas o Ranulfo tá sem aliança. Calma, abençoado. Minha aliança está sendo produzida, ela vai ser feita porque a minha eu perdi. De novo. Obrigado. É bom que vocês estão vendo que é aqui. É assim, Não, aquelas ele- espetadinhas assim na costela, aquele Mas Perdeu de namoro, perdeu de noivado. existe um padrão aí de Mas comportamento, né? é que quando fica frio, a mão dele fica muito fininha. Então, qualquer coisa que ele faz, ele perde mesmo, gente. O interessante é você entender que o casamento ele vai estar sempre estando em construção. Não vai ter um Evolução. fim. Não vai ter um fim. Você vai ter que todos os dias tá ali alimentando. É igual uma fogueira. Você tá apagando, você tem que colocar mais pau ali para queimar. Casamento é uma fogueira. Coloca esse exemplo na sua cabeça. Para quê? Para que você nunca apague essa chama. O que você acha falando nisso, Gabi, das pessoas que vivem casada hoje em dia, mas vive que nem amigo? Vamos entrar um pouco nessa área. Por mais que a Gabi não goste muito de falar disso, mas eu acho que é interessante. Pessoas que passam mais de um mês sem ter relações sexuais, casais mesmo. 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. O que isso acarreta e qual que é o problema disso num casamento? Bom, pro lado que existe, que nem eu falei, mulher é diferente de homem totalmente. A mulher, ela é emocional em relação a esse tipo de intimidade. A mulher, ela precisa de mais como ela é tratada para que ela esteja afim disso também. O homem não, o homem ele biologicamente necessita daquilo. Biologicamente. Então, pro homem, tanto faz se brigou, se não brigou, se tá bem, se não tá bem. Pro homem, ele tá pau pra toda obra, né? A mulher não. A mulher, ela pensa assim, ele foi grosso comigo hoje de manhã. Você acha só que ele vai querer deitar, mas não vai. Aí olha que louco. Aí o homem quer transar pra conversar. E a mulher quer conversar pra transar. Exatamente. Aí nenhum conversa e o outro não transa. Aí o outro não transa e o outro não conversa. Aí que... Se você for uma mulher mais racional, que nem eu, por exemplo, a gente tem uma diferença. O Ranulfo é muito mais emocional do que eu. Não de chorar. Nunca vi o Ranulfo chorar. Mais de conexão, de falar Mais com mais de pessoas, de gostar de estar em ambientes onde Exatamente. tem a gente. Eu falo com muita De facilidade. entender, tipo, o sofrimento dos outros, por exemplo, também. Como ele é coach, né? Ele atende pessoas, ele consegue entender e mostrar pra ela o que tá acontecendo. Como eu sou muito racional, eu sou aquela pessoa direta, aquela pessoa que eu não sou tão emocional. Então, tipo assim, não é tudo que me dói. Agora grávida, sim. Agora grávida muda, é o hormônio. Outra formiga.
Outra formiga, exato. Eu sendo grávida é uma pessoa, eu não grávida é outra pessoa. Mas eu sou mais emocional. Então, você mulher, que é mais racional, eu sou mais racional, eu falei que eu sou mais emocional. Isso, mais racional. Isso. Você Tô mulher, prestando atenção. você mulher que é mais racional, tenta se entender também, né? Porque assim, às vezes você vai falar de um jeito que o seu marido vai entender outro jeito. Às vezes ele vai ser... Legal. Às vezes você tá sendo grossa e você não tá entendendo. Por exemplo, a minha mãe, ela é muito emocional. Eu não sei falar com a minha mãe de vez em quando, eu não sei falar com ela. De verdade. Por quê? Porque qualquer coisa que eu falo, ela vai chorar. Qualquer coisa que eu falo, ela vai se ofender. Então, é literalmente isso. Por exemplo, pra mim, a morte, ela não é o fim. É o começo de uma nova trajetória. Então, pra mim, a morte não dói. Né? Não é, morreu alguém, que não sei o quê. Se é alguém que eu não conheço, eu não vou sentir pelaquela pessoa. Porque eu sou racional. É isso que eu quero Sim. colocar aqui. Então... O que você acha da mulher? Que você falou que tá sobre a mulher racional. Eu ia falar do trans agora. Então vamos entrar nesse assunto aí. É que você vai falando, vai vindo um monte de coisa Vai na minha vindo. cabeça assim, eu falo, caramba, isso aqui é interessante. Não, mas vai lá. Então, a mulher, homem, entenda que a mulher precisa conversar. Olha, por que a gente não tá fazendo isso? Ela vai te falar tudo. Você só sentar pra conversar com ela, pra entender o porquê que vocês não estão tendo relação sexual, você já vai tirar tudo que você precisa saber. A mulher, o homem, ele precisa disso pra conversar. Então, se você for sábia também, você tem a relação sexual e logo depois já fala, amor, vamos conversar um pouquinho? Verdade. Inclusive, tá esse é um disposto. segredo, né? Ele tá disposto. Ele vira pro lado e dorme. Então, tá na hora de vocês conversar de manhã, tá na hora de vocês tomar café da manhã junto, ou um almoço junto. Gente, silêncio não resolve nada, né? Muito pelo contrário, separa, né? Exatamente. A gente tá falando de casamento, mas isso é pra qualquer outra coisa. Se é um patrão com seu funcionário, se não existe conversa, se não existe diálogo, vai chegar uma certa hora que um vai virar contra o outro, não amizade. Até mesmo, se a gente tem uma amizade muito próxima com uma pessoa, é porque a gente conversa direto com essa pessoa. Exato. E é a mesma coisa com Deus. Se a gente conversa muito com Deus, a nossa conexão com Ele se fortalece. Não, isso é muito legal, porque, tipo assim, quando a gente tá falando de relacionamento, agora coloca como amizade. Todos os amigos que eu tenho são amigos de anos. Anos. Assim, eu sou uma pessoa que conserva a amizade. Anos. Isso, de anos. Você quis identificar. Entendi. Poxa, será que eu falei errado? Todos os amigos que eu tenho são de anos. Todos eles sabem que eu não sou uma pessoa de conversar no WhatsApp. Gente, é sério, eu odeio tecnologia. De verdade. Não que eu não saiba mexer. Eu sei muito. Eu trabalho com isso também. Mas quando eu chego em casa, o que eu quero fazer? Silêncio, paz. O Ranulfo quer tocar música, ele vai tocar música lá. Eu vou ficar no meu silêncio, na minha paz, porque eu preciso daquele momento. Exatamente isso. Então eu demoro muito pra mandar mensagem. Meus amigos entendem. Porque eu sou assim desde que eu me entenda por gente, né? A amizade é importante num casamento? Tanto pra aproximar quanto pra afastar? Você acha? Você acha amizade externa? Isso. Amizade. Eu acredito que se você tem uns amigos que dá pra dar exemplo pra você, por exemplo, não é aquele conselho que você vai conversar com uma amiga e fala assim, olha, meu marido é isso. Aí a amiga fala assim, separa dele. Divorcia. E normalmente é a amiga que já tá toda ferrada emocionalmente. Exato, já sai divorciou. todo final de semana com um, já divorciou. Exato. Tá toda ferrada. Às vezes até querendo seu marido. Então, mulheres, prestem atenção no que vocês vão conversar. Vocês têm que conversar com pessoas que são exemplo pra vocês. Boa. Né? Tarefa. Pessoas... Colocar no papel e caneta pessoas que são referência de casamento. Coloca aqui embaixo nos comentários. Esse podcast tá muito fantástico. Eu não sei do que você tá assistindo, você tá ouvindo, mas coloca aqui embaixo nos comentários aqui seu principal aprendizado. Faça uma lista de pessoas que são referência de casamento pra você. Isso aqui vai mudar não só a sua cabeça, a forma de você se comportar, a forma como você conversa, principalmente com o seu cônjuge, né? Exato. É padrinho, né? Padrinho de casamento. Gente, não escolhe só porque tem dinheiro. Verdade. Fato, você tem que escolher seus padrinhos porque eles são exemplos pra você de casamento. Padrinhos são pessoas que vão aconselhar novos casais. Boa. Padrinhos são aquelas pessoas que tem que ter um exemplo ali, ó, um casamento construído na base com Deus. E também só pra... O Ranulfo tá olhando o relógio ali porque ele tem que terminar. Mas só pra você entender, você que tá procurando um relacionamento, você que já tem um namorado, mas uma namorada, só que tem que ter aquela coisa também. O que eu quero no meu marido? O que eu quero na minha mulher? Porque, gente, vocês vão casar. Casou, é aquela coisa, já falei. Fim, até o fim da vida. Então, Gabriela, você não é a favor de jeito nenhum do divórcio? Gente, não sou.
Não sou a favor, eu vou lutar até o fim pela sua vida, pelo seu casamento, se você precisar. Se você precisar de um conselho, a gente tá ali pra lutar até o fim pro seu casamento. Ah, Gabriela, é lógico que também que você não vai viver com um cara que vai te matar também, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente também tem que ser coerente. Mas existe conserto. Mas existe conserto. Pega seu pai, seus irmãos, pega junto, bate nele pra você ver. Ou vai ler a Bíblia, vai jejuar, Tô vai brincando. orar. A gente não pode incitar a violência. Não, mas gente, ó, é real. Pode continuar falando. Alinha isso com o seu cônjuge. Alinha isso com você mesmo. Por exemplo, eu quero um marido que me trate assim. Eu quero um marido que seja desse jeito. Até características físicas. Gabriela, você tá sendo... Não, é real. É com quem que você vai viver pro resto da vida. Alinha características físicas. Alinha tudo, né? Com você mesmo. É o que eu quero. Quando eu era pequena, uma coisa bem legal, gente, que é muito legal de se falar. Quando eu era pequena, eu sempre admirei meu pai. Meu pai, pra mim, era um exemplo de homem. Quando eu era criança, até hoje, meu pai é um exemplo de homem. Quando eu era pequena, eu falava assim, eu quero um marido igualzinho ao meu pai. O Serjão... Ele vai ver isso. Serjão, te amo. Ele sempre foi um cara, assim, espetacular pra mim. Meu pai e minha mãe brigava, se reconciliavam, eles estão 20 cacetadas anos juntos, são, assim, um amor de pessoas, dois juntos, né? É lindo de se ver. Mas, assim, meu pai era um exemplo de marido pra mim. Eu falava assim pra Deus, eu quero um marido igualzinho ao meu pai. Igualzinho. Veio até características físicas. Careca. Só não é barbudo, né? Que é o meu pai não tem barba. Mas veio até características físicas. Meu pai, ele é um pouco mais racional que o Ranulfo. Mas, assim, tipo, de caráter, é igualzinho. Gente, e até do jeito das coisas, assim, serem... eu falo assim, nossa, você é igualzinho meu pai, cara. A culpa é sua, mas você que pediu. Porque vocês não sabem o que querem. Ah, isso é legal, né? Boa. Quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Então Boa. vai vir qualquer coisa pra você. Se você teve uma infância difícil, provavelmente você vai escolher homens difíceis também pra lidar com você. Se você teve um abuso, então você vai escolher homens que vão te bater. Se você só viu isso acontecer dentro da sua casa, você vê a sua mãe apanhando o seu pai, você vai escolher um homem igualzinho pra você. Aquele homem que bate, não sei o quê, porque você vai pensar subconscientemente que aquele jeito é um jeito de amar. Então, vocês têm que colocar tudo isso aí e entender que você é a imagem e semelhança do Criador, entender que você é a menina dos olhos de Deus. Eu falo com você, mulher, porque acho que é o jeito de falar, né? Você fala Sim. com os homens, eu falo com as mulheres. Boa. Eu falo com você, mulher. O público é 70-30. 70-30? É 70 mulher e 30% Então homem. com você, 70% da população que tá assistindo esse vídeo. Realidade. Você tem que entender que você tem que se priorizar naquele momento. Tem como fala? Uma psicóloga. Eu não vou lembrar o nome da psicóloga agora. Muito legal. Ela criou uma imagem legal. Quando você começa a priorizar seus filhos, ou priorizar o relacionamento difícil que você tá tendo, ou priorizar qualquer coisa antes de você vai lavar a mão da sua criança. Você vai pegar um papel toalha, com a sua mão molhada, vai dar pra criança, porque você tá priorizando aquela criança. Você vai dar um papel toalha molhado pra aquela criança. Você tá prejudicando aquela criança. Você tem que se valorizar primeiro. Entende? Nunca tinha ouvido isso. Você, em vez de dar um papel molhado, seca a sua mão. Pensa em você primeiro. Seca a sua mão, depois pega um papel sequinho. Ambas as partes vão sobreviver muito mais felizes. Isso também é no relacionamento. O fruto nunca vem antes da árvore. Exato. Né? Os filhos nunca vêm antes dos pais. Os pais são a prioridade, né? Você tá falando também. Filhos, eu só coloquei como um ponto aqui só pra ilustrar. Sim. Mas isso no relacionamento também. Pensa em você antes de qualquer coisa. Priorize você, mulher. Entenda que você, independente do que você viveu, passou, deixa isso no passado. Entenda que o seu subconsciente vai atrair esse tipo de homem, vai atrair esses tipos de coisa pra sua vida e vai continuar vivendo aquilo ali. É isso que você quer pra sua vida? Você quer apanhar na cara? Não quer. Você quer viver assim pro resto da vida? Não quer. Você quer que os seus filhos vejam você apanhando? Você quer que seus filhos vejam a grosseria dentro de casa? Isso tudo é a sua escolha. Por isso que Deus fala que não é a favor do divórcio. Por causa que você tem um tempo de escolha. Você escolheu aquele homem. Você escolheu. Foi uma escolha sua. Então, por que você vai escolher uma pessoa assim?
para, reflete, entenda seus bloqueios emocionais, entenda o seu passado e deixe seu passado no passado. Passado não serve para nada, só serve como aprendizado. Você aprendeu aquilo ali, traz isso para sua vida de forma de aprendizagem, coloque em prática as suas coisas que você aprendeu e fala assim, bom, agora é o fim, eu não vou viver com caras assim. Existe até uma pesquisa de mulheres que ficam com marginais, né? Sim. Porque elas se sentem inseguras. O que as mulheres esperam dos homens? Porque não, assim, eu já isso posso muito adiantar. amplo. Não, existe. Existe uma coisa que as mulheres esperam segurança, do homem. Sim. entendi. E existe uma coisa que os homens esperam das mulheres. O que é? Os homens esperam das mulheres honra. Uma mulher que respeite. Talvez falar um pouco não, né? Falar mal do seu marido para outros homens ou para outras mulheres, isso é desonra. Gritar com o seu marido na frente de outras pessoas, isso é desonra. Isso é o que um homem espera de uma mulher, honra, respeito, educação. Porque tem um tipo de mulher aí que a gente que grita, sabe, né? Que, nossa, meu pai é eterno. Agora, o que uma mulher espera de um homem? Sua parte agora. E também já pra gente encaminhar pro final, que já tá dando tempo, e aí ultrapassa, só pra gente encurtar e aí dar a fase final. Não, é simples assim, a mulher espera segurança, ela, além de segurança, é que tem muita mulher que ela só necessita às vezes de um elogio de você, marido. Ela cortou o cabelo, ela fez a unha, ela não tá querendo só exibir pra outras mulheres, que nem muita gente coloca isso na cabeça das pessoas. Realmente, existe uma competição entre mulheres? Sim, existe. Mas a mulher, quando ela é casada, ela quer mostrar aquilo ali para o marido, ela quer ser suficiente para o marido. Marido, por favor, olhe isso, olha a unha da sua mulher. Às vezes ela quer uma opinião porque ela quer que você fale que a unha dela precisa ser tal cor. E tem uns homens que têm medo de escolher, né? A mulher chega pro marido, amor, que cor que você prefere que eu faça de unha? Aí ele, qualquer cor serve. Exato. E às vezes o cara também é um banana. Vamos falar assim, um homem banana. Mas daí o que acontece? A mulher, ela se sente importante, você se sente importante, né? Com Até certeza. quando eu escolho uma cor de esmalte, quando ela pergunta pra mim, quando ela vem com uma roupa, ela, amor, você acha que prefere, fica legal essa roupa ou essa outra? Eu falo, olha, com nenhuma das duas, mas aquela lá com aquele salto, minha linda. Exato. A mulher, ela tá perguntando, se ela tá perguntando, é que assim, De aquela opções coisa, também, né? Porque o homem tem homem que é... E aquela coisa, também você não vai obrigar a sua mulher a vestir o que você quer que vista. Mulheres, respeitem seu marido, que nem ele falou. Homem precisa ser respeitado e honrado. Ele vai se sentir respeitado se você for com o decote aqui no umbigo? Seu marido, se ele não gostar, ele não vai se sentir respeitado. E qual que é o seu papel em relação a isso? Olha, eu me sinto bem. E aí? Gente, alinhamento. Ele não se sente bem. Então, o que custa você colocar uma roupa que você também vai se sentir bem? Mas não precisa ser uma roupa que vai deixar ele desagradável. Não é essa palavra, mas entenderam? Desonrado, exato. Desonrado. Exatamente. Então, se a mulher tá perguntando, é porque realmente ela quer sua opinião, ela acha sua opinião importante. E detalhe, já vou te provocar aqui, se você não elogia, fique em paz. Outra pessoa vai elogiar. Aí começa, é que nem aquela coisa da traição, né? Por que traiu? Às vezes o seu jardim ali não tá sendo nutrido. E né? A separação normalmente acontece por quê? Porque a Porque pessoa já se pensa- imagina, dentro de um relacionamento, ela já se imagina como seria a vida de solteiro. E aí ela não busca uma solução pra quem é casado, ela busca a solução pra quem já é solteiro. Aí vai a amiga toda ferrada, aí o cara vai com os amigos do bar, que bebe cerveja, faz churrasco, quer nada com nada, não quer casar. Normalmente, Aí, vou a primeira provocar. coisa Pode é... falar. Normalmente, a primeira coisa é falar que quer se divorciar. É a primeira coisa. É a primeira coisa. Aí o que acontece? Aí você vê umas mulherada aí de... pode falar? Mãe de gato. Aí você vê uns caras aí que não quer responsabilidade com nada, que vira pai de pet. Ô, casa, meu amigo. Melhor coisa que tem de solução pra sua vida é casar. E aí, já pra gente encaminhar pro final, Gabigol. Uma frase final aí pra gente finalizar e como que a gente te encontra aí, caso queira se aconselhar. Se, claro, a gente for referência pra você de casamento. Homens, atenção às suas mulheres. Mulheres, honre os seus homens. Pronto. Boa! Como que não encontra no Instagram, Facebook, YouTube, Deezer, Spotify? Encontre o Ranulfo. Traduzindo, ela basicamente disse assim: se você for atrás de mim no WhatsApp, no Instagram, eu vou demorar a responder. É tipo isso. É isso, mas eu tô lá, Gabriela.Lopes. É isso aí mesmo, mas Oficial, pronto. É Gabriela Lopes.oficial, né? É ele que fez, gente. Eu não... Você vê, né? Pra você ter noção. O meu
é ranulfolopes.oficial. Procura lá. No YouTube é Ranulfo Lopes, não tem segredo, não existe outro Ranulfo. Tem uns Ranulfo lá, mas tá mais perdido, não sabe nem o que quer. Mas eu respondo, viu, gente? É sério. Eu demoro um pouquinho, mas eu respondo e sou eu mesma. Feliz de fazer esse podcast com você, sabia? Que bom. Eu também. Obrigado. É isso, gente. Vão pra cima. Muito obrigado. Faz o seguinte, compartilha isso aqui se fez sentido. Deixa aqui nos comentários a sua pergunta, que daí eu com todo carinho eu vou olhar lá e eu vou responder, tá bom? Se tiver alguma dúvida, comentário, um aprendizado, alguma sugestão que talvez a gente possa fazer o seu gosto aí, fechou? Vamos pra cima e é nóis, tamo junto. Até depois. Ah, só um minutinho. Vamos fazer uma pose aqui pra gente tirar uma foto, né? Aê, maravilha. Muito obrigado e é nóis, tamo junto. Tchau.